Graça e paz, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem nos fala é o pastor Geisiel Santos. Estamos aqui para mais uma live, mais um dia de muito aprendizado com Deus. Hoje falando sobre o verdadeiro propósito da cruz, com o nosso convidado especial, pastor Ezequiel Ferraz. Vamos louvando enquanto os irmãos vão chegando e daqui a pouquinho nós vamos estar juntos aqui, adorando o nome de Jesus e aprendendo muito de Deus também. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluias! Poderoso Deus, nossa alma anseia por Ti. Aleluias, louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém? É muito bom estar aqui com os irmãos, mais uma tarde, para juntos aprendermos do Senhor. Tenho certeza que será um momento de muito aprendizado, um momento de muito crescimento aqui para nós. Amém? E que nós teremos muito a usufruir aqui desse homem de Deus que vai nos ensinar muitas coisas. Pastor Ezequiel, que é um grande amigo, eu vou pedir para ele, se estiver já assistindo, sua foto apareceu aqui, sumiu, tá bom, pastor? Se o senhor já estiver assistindo aí, pedir para o senhor sair e entrar de novo, que aí sua foto volta para o começo, tá bom, meu queridão? Se o senhor já estiver assistindo aí, sua foto apareceu aqui e sumiu novamente. Pedi para o senhor, pastor Ezequiel, para sair e entrar de novo, para que torne a aparecer. Estou vendo aqui, já vamos cumprimentando os irmãos que estão chegando aqui, pastor Marivaldo, irmã Isabela, minha irmã Viviane, ver quem mais já está com a gente aqui, irmã Janete, irmã Cida, irmã Irene, minha esposa, a missionária Daniele. Sejam todos bem-vindos, é sempre bom ter vocês aqui com a gente. Pronto, o pastor Ezequiel já reapareceu aqui, nós já vamos convidá-lo aqui já para entrar com a gente. Lebe Martins também, que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Vai compartilhando, queridos, tá bom? Não come esse alimento sozinho, não. Leva para muita gente. Pastor Ezequiel, já te mandei o convite aí, deve estar aparecendo aí sua tela, tá bom? Só aceitar, isso já está conectando. A paz do Senhor Jesus, meu queridão. Paz, meu amigo, tudo bem? Em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra tê-lo aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor que é um grande amigo que Deus me deu aqui nessa cidade, e que tem sido referência para nós de bênção aqui também, Vitória da Conquista.
Amém, glória a Deus. Para mim, a honra é minha, meu pastor. A honra é toda minha de estar aqui com vocês hoje. Na hora que eu recebi o convite, eu dei aquela tremidinha básica, né? Porque dividir tela com o pastor Gesiel para discutir temas a respeito da Bíblia não é fácil. O senhor sabe da minha admiração que eu tenho pelo Senhor, pelo conhecimento que o senhor tem na Bíblia. É recíproco. Mas que hoje vai... Eu até diria assim, ó, quem está assistindo, eu até diria para pegar um papelzinho e caneta. Eu acho que o pessoal até já faz isso, né? Porque tem coisa muito gostosa que vem aí. Amém. Isso é bênção. Em nome de Jesus. Pastor Ezequiel, para quem não sabe, ele é um dos líderes aqui do projeto Igreja Unida. Eu tive quinta-feira passada aqui com o pastor Jorge Costa. E o pastor Jorge Costa, o pastor Ezequiel e esse que vos fala, o pastor Gesiel, nós três lideramos, né, o projeto Igreja Unida, aqui em Vitória da Conquista, e tem sido bênção, né, meu pastor? Tem sido muito abençoador aqui para a região sudoeste, Vitória da Conquista, muitas igrejas, muitos pastores que já compreenderam aí o princípio do reino de Deus, têm participado com a gente aqui também, nessa região aqui da nossa cidade. É verdade, é verdade. Nós estamos juntos nesse projeto, né? Que é o projeto Igreja Unida. E nós temos isso em mente, acreditamos que o Senhor, principalmente nesses últimos dias, né, pastor? O Senhor Jesus, ele tem um chamado especial para a igreja, que é um chamado de unidade. Nós cremos, né, inclusive, na importância que cada denominação tem, que possui, né? E isso é muito importante. Mas nós acreditamos também que nesses últimos dias o Senhor tem nos chamados para nos unirmos mais. Inclusive, todo esse problema que tem acontecido no mundo, né, mostra a urgência que existe nas igrejas de nós nos unirmos em um mesmo propósito, né, no mesmo sentido de oração. Então, eu acredito que isso vem da parte do Senhor e eu agradeço a Deus por fazer parte desse projeto junto com vocês também. Amém. A honra é nossa, pastorzão. Normalmente eu dou alguns anúncios no final, mas eu sei que algumas irmãs, elas participam aqui com a gente. Às 5 horas elas têm live também da Unimig. Então deixa eu só antecipar alguns anúncios aqui, pastor, antes de entrarmos no nosso tema. Sábado, 8 horas da noite, eu vou estar participando como convidado aí de uma live com o pastor Danilo Lemos, na página da Igreja Batista Logos. Então, sábado, 8 horas da noite, você é meu convidado e eu vou aqui pela nossa página ao vivo, pela página pr.Gesiel Santos aqui no Facebook. Então, sábado, 8 horas, eu vou estar com o nosso amigo pastor Danilo Lemos lá na Batista Logos, participando com eles. E a partir da semana que vem, serão 2 semanas, terça e quinta, 4 aulas de doutrina do Espírito Santo. Nós estaremos ministrando para os alunos da CETAP e nós vamos estar fazendo isso ao vivo aqui para abençoar os nossos espectadores, irmãos que já acompanham as nossas lives aqui também. A gente vai estar dando aula para os irmãos lá do curso e vocês vão pegar carona de graça aqui, tá bom? E a gente passa para todo mundo. Pastorzão, hoje a gente ficou com uma temática bem interessante, eu acho que pertinente a esse tempo, que é a questão da cruz de Cristo, da importância da cruz de Cristo, ou o verdadeiro propósito da cruz. Eu já ministrei muito sobre a questão técnica da cruz, a questão científica, a questão medicinal, tudo que envolveu e envolve a questão da cruz, tecnicamente falando, mas a mensagem da cruz, que ela é mais do que técnica, ela é uma mensagem espiritual, é uma mensagem de propósito, de fundamento. Essa é uma mensagem que ela foi perdida ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, e que a gente já não vê mais. A mensagem da cruz, a mensagem do arrebatamento e a mensagem do juízo final. São 3 mensagens que elas foram extintas dos cultos. E eu queria já que o senhor abrisse falando para a gente aí sobre a importância de resgatar essa mensagem da cruz, principalmente nesses últimos dias, que a gente acredita já está encaminhando, né, para as últimas horas, para o tempo do fim. Verdade, meu amigo. Uma grande verdade. Inclusive, nós estávamos conversando sobre isso há alguns dias atrás, né? Sobre a importância e sobre as mensagens, né, que, de certa forma, foram esquecidas, foram deixadas de lado, que não foram mais, vamos dizer assim, pregadas, né, como deveriam ser pregadas. E principalmente quando eu estava meditando um pouquinho, né, para vir aqui não falar nenhuma bobagem, vamos dizer assim,
todas as Isso não vezes, como existe, é não. linda a mensagem da cruz, né? Como é linda a mensagem da cruz. Todas as vezes que eu paro para ler e meditar, e até mesmo ouvir mensagens, como é lindo, e toda vez me emociona muito, né? E é interessante, pastor, o que o senhor disse, porque até para falar sobre o verdadeiro propósito da cruz, como nós iremos falar durante toda essa live, é importante a gente começar já dizendo o que não é propósito da cruz, né? Qual não é a mensagem da cruz, né? Por exemplo, hoje nós vemos muitas mensagens, né, a respeito de bênçãos, e quem que não quer bênção, né? Bênção sempre é bom, mas a mensagem, o propósito da mensagem da cruz não foi, né, para que eu tivesse um carro, uma casa, um apartamento novo, não foi para que, ou foi para que eu obtesse qualquer tipo de vantagem terrena. A mensagem da cruz, ela é o oposto a isso, né? A mensagem da cruz, ela nos leva a uma bênção, a um ajuntamento de tesouro, como o próprio Cristo diz, nos céus, e não aqui na terra. É claro, né, que nós sabemos que nosso Deus, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus misericordioso, e ele é um Deus que contempla a nossa fé também. Mas eu acredito, muito sinceramente, pastor, que todas essas outras coisas, nós conseguimos, acordando cedo, indo trabalhar, né, desempenhando algum tipo de atividade, tendo um propósito, é claro, exercitando a nossa fé. Com tudo isso, eu consigo essas outras bênçãos, né? Mas com o verdadeiro propósito da cruz, ele é nos levar a um ajuntamento, digamos assim, de tesouro, mas não aqui na terra, e sim lá nos céus. Isso. A cruz, na verdade, ela foi desvirtuada, né? Com as mensagens dos nossos dias, porque ela passou a ideia de que, ou melhor, a mensagem atual ela tem passado essa ideia de que a cruz, ela primeiro, ela me isenta de qualquer responsabilidade, né? Uma vez que eu fui salvo, fui comprado na cruz, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma, e aí a gente entra no plano de uma vez salvo, salvo para sempre, está tudo certo. Então ela me isenta de responsabilidade, ela me coloca, o pastor Zelito entrando aqui na Igreja Batista Getsemane, pastor Zelito, caiu o convite para uma live da gente junto aqui, estava pensando nisso hoje. Bem. Pastor Zelito, pastora Suzinara, benção demais. O senhor já esteve lá ministrando também, né? Já dividimos até congresso, Sim. congresso de adoração ali na Batista Getsemane. E essa mensagem ela foi desvirtuada, ela foi perdida, as pessoas começaram a dar à cruz uma ideia de como, uma vez que Jesus me comprou na cruz, eu não estou mais passivo de ficar doente, eu não estou mais passivo de ter necessidades financeiras, eu não estou mais passivo de ter problemas, desafetos com outras pessoas. Então, em outras palavras, eu virei um anjo, virei um mini flutuando, mas que é inatingível. E aí, eu estava lendo até um texto de Hebreus aqui antes de iniciarmos, nem sei se eu conseguiria marcá-lo aqui, esse texto, que ele vai dizendo o seguinte, que Jesus, ele foi aprovado na aflição, ou seja, naquilo que ele sofreu, aquilo serviu para confirmar, Hebreus capítulo 2, versículo 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Então, Jesus, ele estando no mundo, ele passou por diversas aflições, passou por diversas adversidades, ele foi tentado, ele foi perseguido, e tudo isso para nos garantir uma salvação, um direito de morar no céu. Mas as pessoas pegaram isso e disseram, não, o que ele sofreu foi para que eu hoje também não passasse mais nada. Jesus passou necessidade para eu não passar, sentiu dor para eu não sentir, e eu viro um robô, esse robô sem sentimentos. Essa que é a realidade. Verdade. Né? Sem sentimentos sobre a terra. Verdade. É como o senhor falou logo no início aí, pastor. Inclusive, era até um segundo ponto que eu queria trazer a respeito do propósito da cruz, o que não é, né? É que
a igreja, de certa forma, como o senhor falou, tem desprezado essa mensagem que é tão importante. A mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz é que traz a salvação, que foi o ponto principal da mensagem de Cristo. Ela é culminada ali na cruz, né? Como o senhor próprio está dizendo. E, como o senhor disse, é uma mensagem importante, tal como voltarmos a trazer novamente a mensagem da volta de Cristo, do retorno de Jesus, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo, talvez nunca antes na história vimos tantas profecias. A Bíblia realmente, as páginas saltadas aos nossos olhos, de uma forma literal, as profecias têm se cumprido em nossos olhos, né, em nossas vistas. E hoje nós precisamos retornar urgente, a igreja ela precisa voltar, retornar urgente para a mensagem, né, a mensagem da cruz, dos propósitos da cruz, também a mensagem da volta de Jesus, porque se uma mensagem me traz salvação, a outra me traz esperança, né? A segunda me traz esperança. Então, uma é completamente alinhada à segunda. E por que a gente está batendo nesse ponto? Porque eu estou batendo nesse ponto, pastor. É porque nós sabemos de uma cultura que está vindo hoje, que tem vindo já de um tempo hoje, que são a cultura da teologia de prosperidade, né? Que é como a gente falou, que é uma mensagem muito mais voltada para a bênção, para o semi-anjo, né? O crente semi-anjo. E uma outra também que me causa muito espanto e que tem me causado preocupação é a teologia do coach também. Eu não tenho nada contra coach, até gosto também, leio algumas coisas, mas eu creio que a gente tem que ter um certo tipo de cuidado quando eu trago filosofias para filosofias, pensamentos, né, de outras pessoas, talvez muitas das vezes pessoas que nem cristãos são, para a própria igreja. E eu acredito, pastor, principalmente nessa pandemia, algo que o senhor tem colocado muito em meu coração, voltarmos para a simplicidade. Voltarmos para a simplicidade. As mensagens simples, porque o evangelho, ele, de certa forma, ele é simples, né? A mensagem do evangelho, ela é simples. A mensagem do evangelho, ela é para pessoas letradas e não letradas, né? Todos têm contato e entendimento do evangelho. E esses últimos dias têm me mostrado muito isso. Durante algum tempo, a gente se preocupou, entre aspas, né? Digamos assim, com estratégias. E nós perdemos um pouco aquela essência, essa essência da simplicidade, essa essência de voltarmos mais para a prática da oração, para a própria prática da palavra, a essência da palavra para as pessoas. E essa é a verdadeira importância, né, de nossa mensagem de hoje, inclusive. A mensagem ela se tornou técnica, né? Ela tem perdido a vida. A verdade é essa. A gente migrou de uma mensagem que ela era 100% emocional. A gente veio de uma geração que ela tinha uma mensagem 100% emocional, muitas vezes sem fundamento bíblico, teológico, sem nada. Só subia e pregava só o que imaginava. Por outro lado, a gente migrou para uma geração com uma mensagem extremamente técnica, teologicamente perfeita, exegeticamente inquestionável, tratando de homilética, então, meu Deus, é tudo dentro da ética, dos padrões, mas que ela perdeu a vida, ela perdeu a unção, ela perdeu... E, na verdade, não deveria uma coisa substituir a outra, porque a graça e o conhecimento precisa ser uma junção, é um casamento. Graça e conhecimento, eles são casados, eles não têm como separar. Quanto mais eu conheço o Senhor, mas eu preciso desejar estar com Ele, eu preciso amar orar, eu preciso amar estar com o Senhor. Não tem como eu conhecer muito a Deus, e quanto mais eu conheço, mais eu fujo dele, eu fujo da oração, da leitura bíblica. Então, é algo que não tem como ser explicado, né? Esse sentimento de fugir de Deus à medida que eu cresço no conhecimento. Não faz sentido. Então, o que eu estou conhecendo está me levando a um Deus que não é o Deus verdadeiro, porque se eu o conheço como pai, eu vou querer correr para o seu colo, né? Então, é muito importante, né, de resgatar isso, essa simplicidade do Evangelho. E nessa simplicidade falava-se de verdades, como Jesus veio para te salvar, Jesus veio para perdoar seus pecados, veio para te purificar. Agora, ao mesmo tempo que essa salvação não anula o vai e não peques mais, né?
Não anula essa responsabilidade, porque o que está faltando aqui é justamente isso, o pós-salvação. Eu sou salvo pela graça e de graça. Eu não sou salvo pelas obras. Se alguém tivesse sido salvo pelas obras, não faria sentido. Cristo nos amou estando nós ainda mortos no pecado. Então não tem a ver com obras. Mas uma vez salvo, eu agora sou adotado como filho, eu recebi a herança, agora falta receber o legado. E o que é o legado? O legado não é aquilo que pode ser dado em espécie. O legado é aquilo que inspira, é aquilo que transforma, é aquilo que gera não do lado de fora, mas do lado de dentro. Então, primeiro eu recebo a adoção, isso é externo. Mas depois eu preciso receber o caráter, e isso é interno. E essa transformação pós-salvação, eu acho que é o que foi perdido nesses dias, quando se trata da cruz de Cristo. Verdade, verdade. E é interessante, pastor, que nós falamos sobre o que não é a mensagem da cruz, né? E nós, antes de falar até do propósito da cruz, a gente precisa entender a importância. Qual é a importância da gente conhecer, do crente hoje conhecer o propósito da cruz, né? É interessante porque a cruz, ela é o apogeu da Bíblia. Ela é o ponto mais alto da história, e não só da história da humanidade, mas de toda a história. Ela é a centralidade de todas as coisas. A Bíblia, a cruz, inclusive, ela é o ponto alto do próprio ministério de Cristo. É interessante, eu acho muito interessante, porque a Bíblia ela dá uma importância muito grande à questão da própria cruz. Apocalipse, capítulo 13, o versículo 8, a parte B do versículo, vai dizer que o cordeiro que foi morto, no caso de Jesus, né, ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, é como se João estivesse nos dizendo que antes de haver mundo, antes de haver homem, antes de haver história, já havia o propósito, né? Já existia o propósito de Deus. Antes de haver mundo, já existia cruz. A Bíblia ela dá uma importância muito grande. E por isso que nós não podemos fugir da questão da importância da cruz. É por isso que nós precisamos pregar mais a cruz de Cristo, pregar mais a crucificação do Senhor, né? Porque como nós vamos ver, o propósito da cruz são vários propósitos, na verdade, né? A cruz ela são inúmeros propósitos que ela nos trouxe, né? Eu estava estudando um pouquinho sobre isso, pastorzão, e eu sou aqueles nerds, né? Aqueles nerds de escola que eu gosto de muita curiosidade, né? E aí, uma curiosidade bem interessante é que no Velho Testamento ele possui mais de 1000 textos, né, de 1000 referências a Jesus, né, diretamente a Jesus. Desses 1000 textos que se referem a Jesus no Velho Testamento, 300 são profecias. E por aí você já vê que não há como nós, né, se você for puxar historicamente, profeticamente o que a Bíblia nos fala, não tem como Jesus não ser o Messias, né? Porque todas as profecias se cumprem, literalmente. E não é questão de uma ou duas profecias, mas são 300, mais de 300 profecias que se cumprem em Jesus. Dessas 300 profecias, meu amigo, 25 delas se cumprem nas últimas 24 horas de Jesus aqui na Terra. É muita coisa. E assim, vamos dizer assim, é muita coincidência, né? Se cumprir todas essas profecias da forma como se cumpriu na vida de Jesus. E eu estou falando tudo isso porque a Bíblia ela dá uma grande importância para a questão da cruz. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, a não ser a questão das profecias e como se cumpre no projeto ali da cruz, a gente vê a relevância que os próprios evangelistas dão para a cruz de Cristo. É interessante, pastor, o senhor deve saber até mais do que eu, inclusive eu quero até aconselhar quem não assistiu, assistir aos 2 vídeos seus que o senhor dá uma aula de exegese, e para quem está querendo aprender a interpretar e a pregar, e ser um bom obreiro, é fundamental. E eu louvo a Deus pela sua vida, meu amigo, porque obrigado. Algo tão maravilhoso como isso que você está fazendo, você faz de graça, né, sem cobrar nada, nem nada por isso, só pelo amor que você tem pela palavra de Deus. Então, assim, os evangelhos eles dão uma grande importância também. Existe um certo teólogo, eu não me lembro o nome dele agora para dizer,
eu posso até depois procurar, saber, que ele diz assim, que os evangelistas, quando eles escrevem a vida de Cristo, a forma de se escrever antigamente é diferente da forma que se escreve hoje, né? A escola de literatura deles era bem diferente da nossa hoje, né? Da nossa moderna. E antigamente, quando ia se escrever uma biografia, por exemplo, eles centralizavam a biografia muito mais nas partes mais importantes e relevantes da história. Por exemplo, quando eles foram escrever a história de Jesus, nós sabemos que houve aquela lacuna da infância de Cristo, né? A única parte que eles vão citar, eles citam o nascimento de Jesus, a fuga de Jesus, depois disso eles voltam e escrevem quando Jesus tinha 9 anos. Provavelmente eles fizeram isso porque nesse período não houve nada, não aconteceu nada que fosse de importância, que fosse que trouxesse alguma relevância à história que eles estavam contando. Enfim, quando se trata de escrever a crucificação de Jesus, por exemplo, João, mais de um terço do livro de João é somente sobre as últimas horas de Jesus, tamanha a relevância que ele dá. E aí esse teólogo vai nos dizer o seguinte, que se os escritores, os evangelistas, se eles fossem escrever com a minúcia toda a vida de Jesus, né? Pelo menos os 3 últimos anos de Jesus, se eles fossem escrever com a minúcia que eles escreveram sobre a crucificação, com todos os detalhes e dados que eles deram sobre a crucificação de Jesus, ele diz assim que seria acrescentada ao cânon sagrado provavelmente mais de 8.000 páginas, ou seja, a nossa Bíblia seria muito, muito maior, né? A gente voltaria aí aos pergaminhos que só a Torá julga-se que pesava em torno de 300 quilos na época dos Exatamente. couros. Então, assim, se os irmãos já não gostam de trazer a Bíblia hoje para a igreja, desse jeito que não ia trazer mesmo, né? E por que eu estou falando tudo João, isso, queridos? João, só pegar esse texto, João 21, 25, eu acho que é um exagero do escritor, eu particularmente julgo assim, ele fala assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Né? Ele vai Exato. logo o planeta não caberia os livros para escrever em detalhes. Exatamente. E você vê que João, ele confirma essa teoria que nós estamos, né? Esse dado que nós estamos dando agora. E por que eu estou dizendo tudo isso, queridos? É porque a importância que eles deram na biografia de Cristo foi praticamente quase toda centralizada, né, na crucificação, no enfoque, né, maior que foi na crucificação de Jesus. Então, meu querido, eu estou falando tudo isso, pastorzão, porque para que a gente tenha uma ideia de como é necessário que nós voltemos às mensagens, às pregações sobre propósito de cruz, sobre o que é a cruz de Cristo para nós hoje. Verdade. É uma mensagem a ser resgatada. E há uma ênfase, né, como o senhor falou aí com muita propriedade, os evangelistas, eles mostram, é como se eles estivessem sinalizando, olha, ele curou, ele expulsou demônios, ele fez isso aqui, mas o ápice do que ele veio fazer está aqui. Né? A importância do ministério dele é essa, porque eles vão reservar um espaço. Nenhum milagre ele é composto de tantos detalhes quanto a crucificação. A quantidade de chicotadas, quantas vezes caiu, levantou, toalha sendo colocada, retirada, tudo é descrito numa quantidade de detalhes muito especial. Porque eles queriam, de fato, enfatizar o que era prioritário. E é uma pena, porque eu acho que é justamente essa prioridade que a gente perdeu. Porque a gente focou mais no milagre, a gente focou mais na porta aberta, a gente focou mais na quebra de cadeias, a gente focou mais em muitas outras coisas do que no propósito da salvação. De modo que hoje já existe um evangelho paralelo que ele enfatiza justamente isso. Você vir para a igreja para você receber coisas. Mesmo que você saia dali para ir para o inferno. Mas que você esteja na igreja em busca de coisas. Então, tirou-se o que era prioritário. Você pode ajuntar o mundo inteiro e ir para o inferno, contrariando toda a escritura. A gente tira o que é prioritário, faz as pessoas estarem ali em busca de coisas. E elas vão fazer campanhas e mais campanhas em busca de prosperidade, em busca de enriquecimento, em busca de ganhar coisas, gerando um evangelho frágil, um evangelho que não tem... não está firmado na rocha, é evangelho de areia, porque no momento que essas coisas não chegam,
No momento que uma pessoa de uma confissão positiva fica doente, ela enfraquece na fé. E a própria igreja rejeita ela, dizendo, não, você deve estar em pecado, porque crente santo não adoece. O crente necessitado, ele enfraquece na fé, porque não, tu não está orando. A própria igreja condena ele com base no ensinamento que recebeu. Porque quem estiver realmente orando vai estar próspero. Se você estiver em santidade, você vai estar próspero. Então, vira uma chantagem, uma negociação com Deus, quando, na verdade, a gente só deveria pular no colo do Pai e dizer obrigado, manda tudo que tem aí, a herança eu quero receber. Pastorzão, fica à vontade aí, manda pra gente aí o que você tem aí de arquivo, de preparo de esboço. Eu estou aqui hoje aberto a receber muita coisa. Amém, pastorzão. Primeiro eu quero dizer que eu converso muito, né? Então, você vai dando as vírgulas aí, para a gente respirar. Quando tiver muita informação, vai dando umas pausas, para a gente poder ir respirando. Manda tudo. Se eu começar, eu não paro também, não. Por exemplo, pastor, então, já que a gente falou sobre o que não é propósito da cruz, já que nós falamos a importância que a própria Bíblia dá à cruz, e vale ressaltar que nós somos de confissão cristã evangélica. E a nossa maior regra, nossa única regra de fé, né, e de prática é a Bíblia, né? Então, o que a Bíblia diz para nós é o que nós iremos viver. Então, a Bíblia ela dá uma grande importância, como nós vimos aqui, os evangelistas, eles dão uma grande importância. É interessante que eu falei de João, e um evangelho que eu gosto muito é o de João, pastor. Porque todos, é claro que todos são excelentes, mas eu gosto muito do evangelho de João, porque o evangelho de João, ele retrata Jesus, primeiro, como Deus, né? Ele já entra, vamos dizer assim, de sola, no capítulo 1, já dizendo, né? Mostrando a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? Ele já entra assim. E a segunda característica do evangelho de João, muito interessante, é que João mostra o amor de Cristo. Todos os outros evangelhos mostram, mas João ele expressa de uma forma mais acentuada. Talvez por João ter sido aquele discípulo que reclinava a cabeça no colo de Cristo, talvez por João ter uma amizade maior com Jesus, talvez por João ter essa forma amorosa, né, de conduzir, ele retrata o amor de Jesus, né? E João ele dá toda essa ênfase à crucificação de Cristo, ele mostra para nós, né, qual foi a importância real. E é interessante que João ele é o último evangelho a ser escrito, né? Não tem como a gente precisar a data, mas provavelmente foi depois do ano 60, né? Que João escreve o seu evangelho. Ele já escreveu já depois de Marcos, depois de Lucas, depois de Mateus, né? E João ele tem uma finalidade quando ele vai escrever o evangelho dele, pelo menos é isso que a história nos fala, né? Que João ele escreveu o evangelho dele, diferentemente de Mateus, que escreve para os judeus, diferentemente de Lucas, que tem aquela pegada de escrever mais para os gentios, diferentemente de Marcos, que escreve ali também como o primeiro dos evangelhos a ser escrito, né? João ele escreve para os novos convertidos, para aqueles que estavam começando na fé. Então, para você ter uma ideia, João ele não coloca nenhuma parábola, ele não escreve nenhuma parábola de Cristo, né? Mas ele demonstra todo o caráter amoroso de Jesus. E ele culmina isso tudo, né, com a questão da crucificação de Jesus. A partir do capítulo 12, 13, você já vê João falando sobre os últimos momentos de Cristo aqui na Terra. E é interessante tudo isso, pastor, porque eu quero falar com vocês, né, agora a respeito sobre os propósitos da cruz. E é claro que nós não vamos poder falar de todos e nem poderemos nos aprofundar, porque senão teríamos uma live de 10 horas e aí o senhor ia perder a inscrita aqui. O pessoal não ia aguentar. Mas eu queria falar pelo menos 5 ou 6 propósitos aqui, rapidinho para a gente, né? É claro, como o senhor já destacou muito bem a salvação, nós iremos falar mais um pouquinho dele daqui a pouquinho. Mas o primeiro que eu queria expor aqui para vocês a cruz, ela tem algo que é muito interessante. O apóstolo Paulo vai dizer assim que a cruz, ela era algo contraditório, porque para os judeus ela era escândalo, né? E para os gentios era loucura. E Paulo está dizendo assim, ele está mostrando o poder transformador do evangelho, porque se para um é escândalo, como você prega algo que é escândalo para alguma pessoa? E se para outros, né, é loucura, como você vai pregar uma coisa que parece ser loucura, né? Qual o argumento que você vai dar para essa pessoa? Mas ele relata exatamente esse é o poder do evangelho. E a cruz, ela tem o primeiro propósito da cruz, pastorzão, é algo que nós estamos precisando muito.
a cruz expõe nossos pecados. Porque quando Jesus vai à cruz, nós sabemos que Jesus ele vai ali à cruz não porque ele era pecador. Jesus ele nasce de uma virgem, portanto, não é concebido em pecado, como João diz, nem em pecado vinha ao mundo, né? Ao contrário de Cristo, Cristo não veio em pecado ao mundo, porque ele nasce de uma forma divina, de Maria, virgem, vive toda a sua vida sem pecado, apesar de apóstolo Paulo nos dizer que ele era sujeito às ações, né? Sujeito às mesmas coisas que nós somos sujeitos, e vai à cruz como inocente. Vai à cruz como inocente. E quando Jesus vai à cruz, por que a cruz ele tem esse poder de nos confrontar nosso pecado? Porque Jesus, sendo inocente, ele enfrenta a pior de todas as mortes para aquela época. Porque a cruz não era somente uma forma terrível, como a gente poderia dizer aqui de uma forma científica, a atrocidade que era a cruz, a forma que a cruz morria. Eu me lembro de uma mensagem que o Senhor pregou aqui na igreja, na Sol Seja Deus, uma vez, que até hoje ecoa aqui no coração dos irmãos aqui da minha igreja, todo direto eles me falam. E eu lembro que o Senhor me falou muito bem, fez um relato muito lindo e muito maravilhoso da parte científica, digamos assim, da cruz, a forma abrupta que era uma morte da cruz. Mas a cruz ela vai muito além do que somente a forma tenebrosa de morrer. Porque a cruz era uma forma maldita de se morrer. A pessoa que morria numa cruz, ele era a pior tipo de espécie humana que poderia existir. É tanto que nós sabemos que os romanos, eles poderiam ser mau caráter do jeito que fossem, mas jamais eles eram condenados à morte de cruz, né? E a Bíblia fala que Jesus, mesmo ele sendo inocente, ainda assim ele foi para a cruz. E por que a cruz expõe meu pecado? Porque a cruz era para nós. A Bíblia fala que o salário do pecado é um só, é a morte. E ele cobra esse salário, né? Isaías 53 diz que Jesus ele tomou verdadeiramente sobre ele, como o senhor acabou de dizer, né? E as pessoas interpretam isso de forma errada, né? Ele diz assim que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele vai dizer mais ainda, e nós tínhamos ele como aflito, né? E ele era desprezado, era humilhado, né? Ele tomou sobre si e levou, né? E carregou até o fim. E por isso que a cruz ela é algo que expõe nossos pecados, nossas dores, porque a cruz era para nós. É muito interessante, pastorzão. Tem uma mensagem que muitos pregadores pregam, eu acho linda, que fala sobre as 7 frases de Jesus na cruz, né? As 7 últimas frases de Jesus ali na cruz, né? Pelo menos são as frases que a Bíblia nos menciona que ele disse. E uma delas, talvez para mim, a mais dolorida, que é quando Jesus ele grita, né? Em hebraico, ele diz Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, né? Lama sabachthani, né? Como diz lá em Marcos 15, Mateus 23, se não me engano, vai dizer. E quando Jesus ele faz esse tipo de, dá fala dessa forma, a gente vê que é o grito de um filho que em todo momento esteve com seu pai e que naquele momento vê o seu pai virar as costas para si. E nós sabemos que Deus não fez isso para maltratar Jesus ou por Deus ser ruim. Nós sabemos que Deus fez isso porque sobre ele estavam nossas enfermidades, sobre Jesus estavam nossos pecados. A abominação dos nossos pecados estava sobre Jesus naquele momento. E por causa disso, a cruz, o primeiro propósito da cruz, na minha opinião, é expor que nós somos pecadores, nós não podemos esquecer nunca disso. João ele vai mais além, né? Ele fala assim, se a gente disser que não tem pecado, está chamando Deus de mentiroso. Verdade. A epístola de João, ele vai, se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Então, eu costumo sempre falar isso aqui na igreja, a igreja não é um ajuntamento de santos, ela é um ajuntamento de pecadores arrependidos, que estão lutando por uma santificação. E às vezes a igreja esquece disso e a falta dessa memória, dessa lembrança, ela faz com que a igreja deixe de ser hospital e se transforme facilmente em um tribunal. A falsa sensação de que eu já sou santo, eu já sou perfeito, eu sou justificado em Cristo. Justificação aqui não é declaração de que eu sou santo por origem. Não, eu sou declarado inocente, eu sou inocentado ou absolvido apesar das minhas culpas. É o verdadeiro sentido de caiô, da justificação, né? E essa falta de consciência, e é muito bom trazer isso à tona. Precisamos lembrar, cometemos erros, cometemos pecados,
Cristo foi quem pagou por nós. Sai de frente aí, pastorzão. Amém. Vai nos dando aí. Eu vou deixar para anotar depois, que eu vou reassistir aqui com a caneta. Agora eu estou só absorvendo aqui, pegando coisa Que boa. bom. Amém. O primeiro propósito que eu destaquei aqui foi esse. O segundo propósito, queridos, é a cruz revela o amor de Deus por nós. O grande significado da cruz, ele é revelar o quão grande o Senhor nos amou. Quando nós olhamos para a cruz, o que nós temos que ver é a profundidade, a imensidão do amor de Deus, né? O texto áureo da Bíblia é João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? E, pastor, até hoje, nenhum teólogo conseguiu explicar tal maneira. O que é tal maneira, né? Não conseguimos expressar a profundidade de tal maneira. Eu costumo dizer que quando você ora por um irmão, é uma das formas mais fortes de você demonstrar amor, né? De você expressar seu amor por uma outra pessoa, é quando você está orando por ela, né? É quando você tira, por exemplo, a oração que você faria por você, você tira e começa a fazer pelo seu irmão. Mas a forma mais profunda que existe de se amar alguém foi a forma que Cristo nos amou. A Bíblia fala, ninguém tem um amor maior do que esse, né? Do que dar a sua vida pelos seus amigos, né? E é importante que Jesus já troca a palavra servo, lá em João 14, ele diz, já não chama vocês mais de servo, mas chama de amigo, e imediatamente ele diz isso, que a forma mais profunda, a maior forma de se amar alguém é quando alguém entrega a sua vida por outrem, né? E essa foi a forma que Deus nos amou. Eu acho interessante isso, pastor, e eu queria só alfinetar nós, os crentes de hoje em dia, porque eu vejo muitas pessoas que ficam bicudas quando não recebem alguma bênção de Deus. E a primeira frase que as pessoas dizem é assim, Deus não me ama. Parece que Deus não me ama. Porque parece que as coisas para mim dá tudo errado. E quantos crentes cristãos eu vejo, até mesmo fraquejar na fé, quantas pessoas eu vejo se desviando do evangelho, porque não recebeu determinada bênção, porque achou que sua oração não foi respondida. E a alfinetada que eu quero dar é essa. Toda vez que você achar que não há amor em Deus por você, por causa de uma bênção, olhe para a cruz e veja se aquilo ali não é amor. Existe um hino antigo que diz, né, se isso não for, né, se isso não for amor, o oceano secou, não há mais estrelas no céu, as andorinhas não cantam mais. Ou seja, se isso que Jesus fez por nós, se isso que Deus fez por nós, se isso não for amor, se não for uma demonstração de amor por nossas vidas, então todas as outras coisas perderam sentido. E é por isso, pastor, que muitas das vezes nós vivemos um evangelho tão vazio. É por isso que nós vivemos um evangelho tão vazio, porque as nossas bases, elas são fracas. A base tem que ser o evangelho, a base tem que ser a cruz de Cristo, a base tem que ser o sacrifício que Cristo fez ali por nós, né? 1 João 14:9 vai nos dizer isso, né? O grande amor dele é demonstrado porque ele nos amou antes mesmo, né, de nós amarmos ele. E ele vai dizer ainda mais nesse mesmo capítulo, ele vai dizer assim que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, nós não tínhamos, como sempre, né, nenhuma, vamos dizer assim, não havia nada em nós que ele pudesse olhar, que trouxesse a ele uma esperança de nos amar, mas ainda assim, ele nos amou. Como é que a gente pode, pastor, explicar um amor tão grande assim? Então, a cruz ela tem que revelar muito mais do que só um pingente no pescoço, né? A cruz ela tem que revelar muito mais do que somente um quadro na minha casa, né? Para aqueles que usam esse tipo de coisa. A cruz ela tem que revelar para mim, todos os dias, o grande amor que Cristo tem por mim. Porque, repito, né? Na primeira parte eu disse que a cruz era minha por causa dos meus pecados. E Jesus levou ela por mim. Então, essa é a grande prova de amor de Deus. O ágape, ele se resume nisso, né? O ágape, ele é empregado, é quase uma palavra criada para Jesus. Esse amor Verdade. Que ele não tem uma explicação, não tem um porquê, uma razão para alguém poder dizer assim, não, amou por isso. Amou porque o outro Verdade. Fez tal coisa. Não, ele pega pessoas que não eram só desconhecidas,
eram conhecidas, inimigas, né? Éramos inimigos de Deus, o pecado nos fez ser assim, dignas do inferno, condenadas já ao inferno, ao lago de fogo, pelos próprios pecados, e de repente ele olha e ama. Paulo ele vai dizer assim, olha, vocês já estavam até mortos nos vossos pecados, ou seja, a condenação era tão iminente que já era dado como morto, o velório já estava marcado, mas ele te amou e ele te traz de volta à vida, a regeneração, que é pegar esse morto e começar a regenerá-lo, a restaurá-lo. E aí o apóstolo Helder, terça-feira, falou algo bem interessante, que ele falou, olha, a reforma, ela pode ser feita para qualquer outro processo. Eu posso pegar algo que é quadrado, reformar e deixar redondo. Mas a restauração, ela remete a uma originalidade. A restauração, ela traz de volta o estado que aquilo foi criado no primeiro dia. Então, a cruz, o amor de Deus, ela faz justamente isso, ele restaura, ele não reforma a nossa vida. Ele restaura, ele regenera, ele traz de volta a originalidade, ao estado original, ao filho biogerado, que é tirado a natureza do pecado e colocado a natureza de Deus. Porque, e aqui me deixa fazer só uma observação, o que Jesus é diferente de nós? Jesus, eu já falei isso aqui na igreja, Jesus não veio me substituir, ele veio substituir Adão. Jesus ele veio substituir uma paternidade errada. Porque qual o diferencial meu para Adão? Nós somos genoma criados, nós somos criados por um gene. O pai e a mãe se relacionaram e nos gerou. Mas Adão ele é biogerado, ele é a junção gerado pela vida, o próprio Espírito de Deus o gerou, ele é pneuma gerado. Então Jesus, quando ele vem, ele não vem na fórmula do genoma criado, ele vem na fórmula de Adão, ele vem na forma do pneuma gerado. Ele é gerado pelo Espírito, ele não tem a natureza do pecado, ele não tem o instinto pecaminoso, o instinto animal que nós carregamos, ele não estava em Jesus. Aí alguém vai dizer, mas então ele não era igual a mim. Não, mas ele não precisava ser igual a mim, ele precisava ser igual a Adão. Porque ele precisava que eu restaurar a paternidade, a filiação, o que é gerado a partir dali, ele tem o caráter do pai. Então, por isso ele vai dizer a Nicodemos em João 8, é preciso nascer de novo. Porque vocês são gerados por um pai que falhou e gerou filhos com um legado errado. Mas agora ele vem restaurar uma paternidade. Então, a palavra restauração, ela vem restaurar, ela vem remeter a uma originalidade para podermos restaurar uma paternidade correta e agora a gente recebe uma herança correta, com a natureza correta, de modo que eu saio do genoma criado, eu saio da natureza pecaminosa e recebo o pneuma gerado, eu recebo a geração do Espírito, com a natureza do Espírito, que me transforma em um ser espiritual. Então, esse amor de Deus é algo... Ele me ofereceu isso quando eu rejeitei todas as oportunidades que eu tinha de ser correto, é algo que não dá para explicar. Verdade, meu amigo. Manda verdade. pra gente. Tem uma coisa que eu acho interessante. Toda vez que eu vou ministrar a Santa Ceia, tem algo que me chama muita atenção. Coríntios 11, 23, né? 1 Coríntios, a gente sempre cita, né, esse texto ou o texto lá original, né, dos evangelhos. E Paulo ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aí essa outra frase é que me chama muita atenção. Ele diz assim, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído. Me chama muita atenção, pastor, porque para mim isso é conotação de amor. Jesus, como homem, ele sentia, né, o que nós sentimos no sentido das emoções, né, da forma como nós sentimos, como o senhor acabou de dizer, mas como Deus, ele tinha toda a questão da previsão do futuro, o olhar para o futuro, né, ele tinha toda a revelação nele, e quando Paulo ressalta esse texto, que ele diz, na noite em que ele foi traído, naquele momento Jesus, ele tinha, vamos dizer assim, todas as desculpas do mundo para abandonar tudo. Porque naquela mesma noite, mesmo ele fazendo tudo, né, ainda assim ele seria traído. Mas ele escolhe, ainda assim, alimentar aquele que o trairia. Né? Ele parte o pão, dá o cálice, né, com o vinho, e ele alimenta até aquele que trairia ele. Né? Essa, para mim, é uma das grandes expressões do amor de Jesus. Uma outra coisa que eu tenho, que eu acredito, isso é uma crença minha, é que a cruz, inclusive, ela foi fundamental para que nós hoje conhecêssemos a própria história de Cristo, a própria história de Jesus. Talvez você pode dizer assim, mas e todos os milagres que Jesus aconteceu, isso não seria relevante?
Sim, com certeza, é muito relevante todos os milagres que Cristo fez. Mas perceba uma coisa, queridos, milagre nunca salvou ninguém. Perceba só, se milagre realmente trouxesse transformação, trouxesse salvação para alguma pessoa, quando Jesus estava ali sendo julgado de uma forma muito errada, algum daqueles que ele tinha feito um milagre poderia ter vindo e poderia ter testemunhado a favor dele. A Bíblia fala que quando Jesus estava ali na cruz, somente João dos seus discípulos. E onde é que estavam todos os outros? Onde é que estava Lázaro, por exemplo? Né? Onde é que estava aquele centurião romano? Onde é que estavam todos aqueles outros homens? Nenhum deles foi ali. Então, isso também mostra o grande amor que Jesus teve por nós, né? Porque falar até nesse momento... Falar do próprio Malco no jardim de Exato. Getsemane, Pedro corta a orelha, o camarada está ali chefiando a legião de soldados, Jesus pega a orelha dele e cura na hora da prisão. Ele poderia ter dado um testemunho, né? Exatamente. E isso é que nos revela o grande amor que Deus tem. É por isso que a cruz ela nos revela o amor de Cristo. Porque Cristo, vamos dizer assim, humanamente falando, Cristo teve todas as desculpas que ele poderia apresentar para não ter levado isso adiante. Mas ainda assim, ele levou. O terceiro ponto, pastorzão, que eu queria falar, que me revela, o primeiro foi expor nossos pecados, o segundo é mostrar o grande amor de Deus para nós, o terceiro, para mim, o que a cruz me mostra é resgate. Nós sabemos que nós éramos escravos, estávamos escravos pelo pecado. Era escravidão. E quando Jesus ele morre ali na cruz, a Bíblia fala que naquele momento, né, são pagos os meus pecados. Tem uma palavra que eu acho muito interessante, uma frase que é de Dwayne L. Moody, né, D.L. Moody, que ele diz assim que Satanás não suporta olhar para a cruz, porque é justamente ali, na morte de Cristo, onde ele observa a maior vitória do Senhor, né? E é interessante isso, porque é exatamente na cruz, por que a Bíblia é tão maravilhosa, pastor? Por que a Bíblia realmente é uma revelação de Deus? Porque quem em sã consciência ia botar seu herói para morrer de uma forma tão horrível, né? Nenhum herói da história enfrentou a morte da forma como Cristo enfrentou. Nenhum deles, mesmo que morreram, foram mártires de certa forma, nenhum deles queriam ir para a morte. O contrário de Jesus. Jesus sabia que era o propósito, o caminho dele. E uma dessas coisas é porque ele tinha, né? Ali ele tinha o resgate que era feito por nós. Nós sabemos que a lei judaica, pastorzão, diz o seguinte, que a única forma de haver remissão de pecado era se houvesse derramamento de sangue, e não poderia ser qualquer sangue, tinha que ser sangue inocente. É por isso que Deus não permitiu que nenhum dos profetas, por maiores que eles fossem a crucificação no sentido, né, de expiar os nossos pecados. O único que pôde fazer isso foi justamente Jesus. Porque Jesus foi o nosso cordeiro, foi o leão que foi crucificado como cordeiro ali na cruz, e na própria Santa Ceia, como eu disse agora há pouco, né, citando os textos de Paulo, citando os evangelhos, Jesus vai dizer assim, quando ele ergue o cálice, ele vai dizer, esse é meu sangue que é derramado por vós, e ele diz mais, né, sangue de uma nova aliança. Se antes nós estávamos vivendo pelo pecado, né, se antes nós estávamos vivendo segundo as garras de Satanás, quando Cristo ele se oferece ali na cruz, a cruz ela é o preço que é pago pelas nossas transgressões. É interessante, pastor, duas coisas. Primeiro, a própria palavra vai nos mostrar em diversos textos que qual é o preço que o homem poderia dar pela sua própria alma, né? E a Bíblia vai nos dizer também que não há um preço, por mais que você juntar todo o tesouro da terra, nada disso poderia pagar o preço de uma alma. E por que isso é interessante? Porque quando Deus olha para o mundo, né, e vê o preço que deveria ser pago, o Senhor ele oferece aquilo que havia de mais precioso no céu. Não era o que era mais precioso na terra, mas era o que era mais precioso no céu, que era o próprio sangue do Senhor Jesus. E uma das últimas frases, né, que Jesus ele vai dizer ali na cruz é a frase tetelestai, né, do hebraico, né, que na nossa tradução foi traduzido como está consumado. E nós sabemos que o tetelestai era como se fosse uma promissória de dívida, né? Vamos dizer assim, explicar de uma forma bem simples, é claro que é mais complexo do que isso, mas era como se fosse uma promissória de dívida.
e você só tinha aquela promissória quando você pagava toda a dívida. Então, quando Jesus grita, está consumado, ele rasga a cédula que era contra nós e há um resgate. Nós somos resgatados da escravidão. Existia uma história antiga, pastor, eu gosto muito de história, existia uma história antiga que diz que um certo fazendeiro americano, ele era abolicionista, né? Então ele vai numa feira de escravos lá nos Estados Unidos e compra alguns escravos, e entre eles ele compra uma escrava. E quando ele comprou essa escrava, a escrava chega junto dele e cospe no rosto dele. Ele pega essa escrava, coloca lá no carro, né? E leva, chega até o fórum da cidade, e lá ele chega no fórum e assina a carta de alforria e entrega para aquela escrava. Então ela fica e ela diz, eu não fiz nada para merecer, muito pelo contrário, o senhor está entendendo que o senhor está me dando uma carta de alforria, o senhor perdeu dinheiro, o senhor perdeu seu investimento, além disso eu ainda cuspi no seu rosto, e ele disse, eu fiz isso, porque eu entendo que nenhum ser humano pode viver submisso a um outro, e eu gosto, ela representa, de certa forma, um pouco do que Deus fez por nós, né? Nós cuspimos nele, né? Nós o ofendemos, não merecíamos de forma alguma, e ainda assim ele pagou um preço altíssimo para que nós fôssemos livres. O casamento de Oséias com Gomer, né, é a maior representação disso. Porque verdade. Deus fala, olha, eu vou te mostrar como é que vai funcionar meu relacionamento com o meu povo. E aí pega Oséias, manda Oséias primeiro casar com uma prostituta, deixa claro que essa mulher não vai abandonar a prostituição, ou seja, Oséias está cuidando e amando ela. E aí Deus fala com Oséias assim, olha, você tem que amá-la. E aí Gomer continua traindo e Deus está dizendo, você tem que amá-la, porque eu quero representar o que eu faço. E aí Gomer vai traindo, e Oséias tem que amá-la, tem que cuidar dela, tem que dar tudo. Ela gera filhos na prostituição. Oséias batiza esses meninos, colocando assim, ele dá o nome dele a esses meninos, ele cuida, ele ama desses filhos, e aí ela vai, chega a certo momento que ela foge, ela tem certeza de que é os amantes dela que cuidam dela, e no momento que ela é colocada à venda, Oséias vai lá e compra ela de novo. Né? Fala assim, não, eu vou te comprar novamente. E Gomer, ela vai voltar para casa desesperada, diz, poxa, comprou para vingar. Mas ele diz, não, eu comprei para você entender. E aí o livro fecha, assim, dizendo assim, ela compreendeu quem era o esposo. Né? Então o relacionamento de Deus com a humanidade é essa. Ele pegou, ele amou, ele cuidou, mas a humanidade priorizou os amantes, priorizou as coisas, priorizou a criação mais do que o Criador, abandonou o Senhor, foi escravizada, foi colocada à venda para a escravidão, e vem Jesus de novo e compra essa esposa que o traiu e traz para casa, e quando todo mundo diz, agora ele vai machucá-la até morrer. Não, ele disse, eu trouxe para casa para você ser minha esposa, porque eu te amo. Então, não dá para discutir com isso. Eu particularmente, não faria isso. Né? Acho que ninguém faria isso. Não tem... Ninguém faria, né? Minha esposa está colocando aqui, a história de Oséias é muito forte, de fato. Acho que não tem... Talvez não tenha um ou dois na humanidade capaz de encarar uma história dessa. É verdade. É verdade. Ela é pesada porque ela nos mostra, ela descreve muito bem com a linguagem humana o sentimento de Deus, né? Porque se tem uma coisa que machuca muito, pastorzão, é quando nós somos ilibados em nossa moral, né? E traição, ela é uma cicatriz muito profunda na moral do homem, principalmente, né? É claro que na mulher também, mas no homem muito, né? E o Senhor quis mostrar exatamente isso, né? Como infelizmente, né? Como a humanidade, né? Como nós vínhamos o traindo, né? De uma forma assim acomedida. É tanto que todas as vezes que o Senhor ele vai usar a linguagem, né? A linguagem, toda vez que ele usa a linguagem quando nós nos desviamos ou que nós vamos para caminhos diferentes daquele que ele quer para nós, ele usa a linguagem de prostituição, né? Prostitutos, né? Lá em Apocalipse, a gente já falou um pouquinho de escatologia, lá em Apocalipse, quando ele fala, né, sobre Babilônia, ele vai dizer justamente sobre esse regime religioso, né, que se desviou e traiu a ele, né?
traiu colocando, incrementando coisas de fora dentro da igreja. Enfim, mas esse é um dos sentidos, né, da cruz também, esse resgate que o Senhor nos trouxe. E muito similar ao resgate, pastorzão, um outro sentido também é o sentido de libertação. A cruz também, ela proporcionou para nós, além do resgate, porque uma coisa é você ser resgatado. Uma coisa é o escravo, ele receber a sua alforria. Uma outra coisa, meu amigo, é o sentimento de liberdade. São duas coisas completamente diferentes. Eu gosto muito de história, eu já falei isso aqui. E no Brasil colônia aconteceu muito isso. Quando os escravos brasileiros, teve a questão da Lei Áurea, né? Quando a princesa Isabel declarou a Lei Áurea aqui no Brasil, eles declararam e foi uma coisa linda. Eles deram resgate, mas eles não ensinaram como é que aquelas pessoas seriam, o sentimento de liberdade, como é que eles fariam para ser verdadeiramente livres, né? Hoje há no mundo essa questão de se falar muito sobre o racismo, né? Eu acredito que essa questão do racismo vem, inclusive, desde dessa época. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o sentimento de liberdade é diferente do sentimento de resgate. Hoje nós somos livres através do sangue de Jesus. Ele nos garantiu isso. E na história da Bíblia diz que lá no Egito, né, quando o cordeiro foi morto, ali na Páscoa, ele teve esse sinal para o povo de Israel. O que se seguiria após o cordeiro ser morto seria a libertação deles do Egito. A Bíblia fala que com Jesus foi a mesma coisa. Né? Jesus, quando ele morre, quando ele dá a sua vida ali na cruz por nós, isso foi o sinal de Deus para que houvesse liberdade. É muito interessante isso, pastor, porque eu deixei o texto aqui separado, o que a Bíblia vai nos dizer em Lucas capítulo 4, versículo 18, quando Jesus ele vai à sinagoga, né, ele chega ali naquele lugar e ele pega o manuscrito de Isaías, né, e ele vai abrir lá no texto de Isaías, que para nós é Isaías 61, e Lucas capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, né, ele vai declarar sobre ele mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E o versículo 19 ele vai dizer, né? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, hoje, se nós somos libertos, se nós conseguimos experimentar a liberdade, a libertação, isso também foi algo que o Senhor nos proporcionou lá na cruz. É o que a gente estava falando assim, pastor. Eu sei que o senhor tem histórias aí em sua igreja, eu tenho aqui, e quantos testemunhos nós temos ouvido? Pessoas que eram escravas do pecado, pessoas que eram escravas do alcoolismo, pessoas que eram escravas da droga, da prostituição e de tantos e tantas outras mazelas, né? E após ele receber o Senhor Jesus, após ele entregar a vida dele para Jesus, ele experimentar essa liberdade que só tem quem encontra Jesus Cristo. Isso é algo maravilhoso, isso é algo, né? Isso é algo lindo. É melhor pregar isso do que pregar prosperidade. A gente chama isso teologicamente, quando a gente fala de escolas de paternidade, de liberdade da libertação. Ou seja, tem muita gente que ela é liberta, mas não é livre. Parece paradoxo, mas não é. Porque a libertação, ela tira você de um comando errado, ela tira você de uma paternidade ou de um domínio. Mas a liberdade, ela vai te prover meios de independência. Porque o que aconteceu com a Lei Áurea do Brasil foi libertou-se da escravidão, mas não proveu-se meios de independência, de modo que muitos escravos, para sobreviver, eles tinham que voltar de novo e se entregar na fazenda de onde foram libertos. Então, a beleza do evangelho é justamente essa, porque Jesus ele não me liberta do pecado para me fazer escravo dele, porque é um risco. O fato de eu estar sendo comprado por um novo Senhor não quer dizer que eu vou ser livre, só quer dizer que eu estou trocando de dono. Mas Jesus ele me liberta e uma vez que ele já me libertou, agora ele me dá liberdade. Né? É como se ele pegasse essa carta de alforria, me entregasse, a promissória é rasgada, e dissesse só o seguinte: se você quiser vir comigo bem, com sua espontânea vontade, se quer sumir no teu caminho, tu também vai. Então ele te liberta do pecado e te dá liberdade de escolher. Ele te prover meios de independência e na expectativa de que eu olhe para mim mesmo e entenda que eu prefiro ficar com ele. Mas ele não me obriga a isso.
Então, ele dá libertação e a liberdade. E o perigo é muito grande, porque, infelizmente, na busca de uma paternidade errada, e não há como fugir, eu toco muito nesse tema paternidade, porque eu acho que ele é o princípio de tudo. Numa paternidade errada, que na verdade não é uma paternidade, é um paternalismo, as pessoas elas têm sido libertadas do mundo, mas são libertadas sem nem a liberdade. Elas chegam em um ambiente que elas deixam de ser escravas do mundo e passam a ser escravas de um ambiente errado, de uma mensagem errada, de uma liderança errada, de uma crença errada, né? E ela foi liberta do mundo, mas ela é prisioneira agora de um evangelho errado. Então ela teve libertação, mas ela não tem liberdade. E o evangelho é mais do que isso. O texto que a gente leu aqui de Lucas 4, que o senhor leu agora com muita propriedade, ele fala disso. Libertação, e no final ele fecha dizendo que ele vai dar liberdade ao oprimido, liberdade a cativos. Porque ele vem promover essas duas coisas, exatamente isso. É isso. Fecha com mais um aí, nosso tempo está correndo, mas traz mais uma para a gente aí rapidinho. Porque senão nossa live vai até às 10 da noite. Para finalizar, pastor, tinha muitas outras. Tinha muitas outras. Mas, para finalizar, eu queria falar sobre a reconciliação. A cruz, ela nos proporciona reconciliação. A cruz, ela nos proporciona também a expiação, ela nos proporciona também a salvação, mas não direi sobre isso porque nós falamos lá no início. Mas a reconciliação eu acho muito interessante, porque a última frase de Cristo na cruz foi algo lindo, quando ele diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E essa frase, ela sempre é dita, né, ou era dita, pelas crianças judias. E eles diziam essa frase antes de dormir. Eles diziam outra frase, eles citavam os Salmos, quando eles diziam assim: eu me deitarei e logo pegarei no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. E logo após eles diziam: Pai, entregue em tuas mãos o meu espírito. Porque os judeus, eles tinham costume, eles acreditavam, né, eles até tinham esse ditado, esse provérbio, que eles diziam assim, que o sono é o irmão da morte. Então, antes de dormir, todas as vezes que antes de dormir, eles entregavam o espírito para Deus, para que Deus cuidasse do espírito dele. E eu acho essa frase interessante, pastor, porque, como eu disse, essa frase era dita por crianças antes de dormir. E nós sabemos que crianças são pessoas inocentes. Então, é uma frase inocente, diga por alguém inocente. E Jesus, ó, você vê o conteúdo disso, né? Só isso aqui daria para a gente pregar 1 hora aqui. E Jesus, quando ele diz assim, ele diz, em tuas mãos eu entrego, ele está declarando a sua inocência, né? Ele está se colocando como uma criança nas mãos do Pai. E naquele momento, a Bíblia fala que acontece algo extraordinário após Jesus dizer essa frase. Porque quando Deus dá ordem a Moisés, o Senhor manda construir o tabernáculo, né? E ali havia a separação, né? O lugar onde o povo ficava, o lugar santo e o lugar santo dos santos, né? E o lugar santo dos santos, ele era separado por um véu. E esse véu se estendia do alto até embaixo, né? Não havia fissuras, né? Era um único pano, né? Era de corte só, né? Algo feito de artesão. E é interessante que somente o sumo sacerdote tinha acesso a esse lugar uma vez só por ano, como a gente sabe, né? E quando Jesus fala, a Bíblia vai falar lá em Mateus 27, né, o versículo 51, ele vai dizer que depois que Jesus profere essa palavra, o véu que dividia o lugar santo dos santos, mas ele não só se rasga, ele se rasga de alto a baixo. O evangelista, ele fez questão de dizer com detalhe que o véu foi rasgado de alto a baixo. E então, quando Jesus ele morre ali na cruz, ele traz a reconciliação do homem para com Deus. Aquela conciliação, como o senhor falou, que nós perdemos lá com Adão, quando Adão, no final da tarde, ele vinha e conversava com Deus, face a face, tete a tete, né? Ele era aquela intimidade de filho para pai, de amigo para amigo. Então, quando Jesus ele rasga, né, quando a partir daquele momento o véu se rasga de alto a baixo, Jesus ele conquista para nós o direito de nós termos livre acesso agora com o Pai. E isso é lindo, pastor, porque onde um crente dobrar o seu joelho, onde ele começar a clamar ao Senhor, nós sabemos que a presença de Deus está em todo lugar, mas a manifestação da presença de Deus que é diferente, né? E a manifestação da presença de Deus se torna latente, se torna tocável, se torna visível. E o lugar onde ele está ali se torna lugar santo.
Porque aonde a manifestação da presença de Deus, o lugar é santo, né? Então isso é lindo, isso é maravilhoso, porque através da cruz houve uma reconciliação. E isso é importante também, pastor, porque a mensagem que nós temos que ter hoje, para todos que estão assistindo nesse momento essa live, que assistirão depois, há um chamado de Deus nas nossas vidas. Há um chamado dele para a reconciliação. Eu tenho dito em minhas orações que eu quero viver na minha vida tudo aquilo que um dia Deus planejou para mim. Eu não quero viver o que eu tenho, o que eu quero, mas eu queria viver o que ele tem para mim, a plenitude do que ele tem para mim. E isso foi conquistado por Cristo lá na cruz, quando ele garantiu a reconciliação. Por isso, meu querido, meu amado irmão, que está nos assistindo nesse momento, né? Talvez não houve uma reconciliação sua ainda com Deus, faça isso o mais rápido possível. Corra para os braços do Pai, porque ainda hoje a porta da graça está aberta e a mensagem da cruz, ela é gritante aos nossos dias. Aleluia. Agora mais um pouquinho aqui, a gente entra no mistério. Meu Deus. Que conteúdo bom. Nós estamos fechando aqui. Meu Deus, é muita coisa. Se a gente for da asa aqui, eu não entendo como alguém consegue abandonar a mensagem da cruz. Ela tem assunto para a gente pregar o mês inteiro, rapaz. Cada tópico desse que a gente lançou aqui, você que chegou do meio para o final, pelo amor de Deus, volta lá e assiste do começo de novo. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube também, minha página, pr.geisel.santos. Tá bom? Minha página aqui no Face, pr.geisel.santos também. Assiste lá de novo, porque, meu Deus, teve muita coisa que você que chegou depois perdeu. Só fechando essa questão do véu, pastor. Nabucodonosor, quando ele invade a Babilônia, invade Israel, a Bíblia diz que ele entra no templo, ele rouba tudo de ouro e todas as coisas sagradas. Isso inclui o ouro da arca. Ela é tocada, ela já havia perdido a glória. Ezequiel 10 e 11 mostra a revelação da glória sendo retirada. E uma vez que a arca perde a glória, ela se torna só uma caixa de ouro e, portanto, facilmente roubável, né? E Nabucodonosor leva tudo. Na reconstrução do templo, a arca ela não é recuperada e não é reconstruída. Só que eles reconstroem o véu. A única razão para haver um véu era para ninguém ver a arca. Então, assim, sem arca, não faria sentido ter véu. O véu ali é uma capa. Vamos fingir que temos a presença, quando na verdade não temos. Então, assim, toda vez que alguém dizia, mas será que a arca foi construída, realmente reconstruída ou recuperada? Outro dizia, mas o véu está lá. Se o véu está lá, então tem arca. Então, aquela era uma forma. A história vai contar que o sumo sacerdote ele entrava naquele lugar e ele chorava. O tempo que ele ficava ali dentro, ele ficava chorando, porque não tinha mais presença. A verdade é que naquela ocasião não tinha mais santo dos santos. Havia só uma ala vazia. Então, assim, aquele dia é um dia de festa de Páscoa. O templo, ele estava lotado. Havia judeus de todas as nações que haviam ido para Jerusalém unicamente por uma informação. Deus só ouve diante da arca. Então, a única razão para essas pessoas saírem do mundo todo para estar ali era por causa da arca, que orar perto da arca, pelo menos aproximado. Então, essa era a única razão. Quando aquele véu rasga, em um momento que o templo está lotado, aquilo é uma informação nova. Porque não é só o simbolismo, mas há algo visual que está acontecendo ali, em que toda a multidão agora vai olhar para dentro e descobrir que não havia arca. E se eu estou no templo unicamente por causa da arca, eu vim da África viajando para Israel unicamente por causa da arca, e eu descubro que não tem arca, qual a nova informação que agora eu tenho? Eu poderia ter orado na África que Deus ia me escutar lá, afinal de contas não tem arca aqui. Naquele rasgar de véu, Deus estava dizendo para aquele povo dentro do templo, olha, fique na África e ore lá, fique na Etiópia e ore lá, fique lá na Ásia e ore lá, fique na Europa e ore lá. E aí cumpre-se o que Jesus falou à mulher samaritana, quando ele diz, a hora vem, já chegou. Por que ele diz já chegou? Porque já não tinha arca, então ele diz, vocês só não sabem, mas já chegou. Que não vão adorar no templo ou no monte, mas em espírito e em verdade. E quando ele tira essa adoração de um lugar e ele coloca em espírito e em verdade, ele está dizendo, olha, ele está dando a base do evangelho. Qual é a base do evangelho? Jeremias 31, versículos 31 a 34. Nova aliança não vai estar em tábua, nem pedra, em lugares, em coisas, mas ela vai estar dentro de vós. Então, Jesus está dizendo isso. A hora vem, ela já chegou, em que a adoração ela não vai estar voltada a lugares, ela vai estar dentro de você. Então, a cruz, fechando aqui tudo que a gente pegou hoje,
ela veio para tirar essa salvação do que era externo, porque a salvação na lei, ela era apresentada como algo externo, através de sacrifícios, através de coisas externas. Então a cruz, ela arranca tudo que é externo e ela coloca agora essa salvação dentro de mim. Ela cumpre a profecia de Jeremias. E ela coloca tudo dentro de mim. Jesus vai dizer, olha, o reino de céu está dentro de vocês. Não está aqui nem ali, está dentro de vocês. A eternidade foi colocada onde? Dentro de vós. Então, a cruz, ela pega tudo que era externo e ela coloca dentro de mim. Ela me tira da peregrinação em busca de um lugar sagrado e ela me leva para dentro do quarto, no meu lugar secreto, onde era o meu lugar de acomodação, e agora aquilo se transforma em um lugar de adoração e o Pai se manifesta ali, restaurando, transformando, regenerando e impregnando em nós a natureza de Deus. Então, a beleza disso que foi feito, né? Foi pegado algo que estava fora. Olha quantos lugares. Minha esposa está colocando aqui minhas páginas, gente. Daniele Santos, minha esposa está colocando aqui a página do YouTube, minha página do Facebook. Entra lá, curte lá, segue a gente. Tem muita live, muita coisa boa lá já. Então, a cruz, ela tirou, ela me livrou da peregrinação, da minha correria. Poxa, eu tenho que ir em Israel para orar, eu tenho que ir em tal lugar, lá no altar, para oferecer um sacrifício, eu tenho que ir. O Senhor pegou isso tudo e jogou dentro da gente. João 14, Jesus fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Esse texto ele é muito remetido a céu, e isso é um erro, né? Porque ele não fala de céu, João 14 é cruz. Ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas, ele está falando dos muitos corações. Ele fala, se não fosse assim, se não tivesse essas moradas, eu teria dito. O que ele está dizendo? Tem. Se não tivesse, eu avisava. Só que aí na sequência ele vem e diz, mas eu vou preparar lugar. Ora, se já tem lugar, como é que ele vai preparar lugar? Né? Que confusão que Jesus está fazendo. Mas ele não está falando de céu, ele está falando de cruz. A casa é do Pai, não é minha casa. Não é minha casa no céu, é a casa do Pai em mim. Ela já tinha muitas moradas, já tinha muitos corações, mas ela não estava preparada. O homem não tinha condições de receber a Deus por causa do pecado. E aí, é a prova que ele está falando de cruz, quando ele fala assim, e se eu for? Ele coloca uma possibilidade de não ir. Né? Por que ele fala isso? Porque ele está em carne. Ele diz assim, possa ser que eu não aguente, que eu não suporte. Como no Getsemane ele orou, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, João 14, ele apresenta uma possibilidade humana. Ele diz, se eu for, se eu conseguir até o final e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E aí, aqui está o erro que a gente pega isso e remete a arrebatamento. Não é arrebatamento, é o terceiro dia, quando ele levanta e diz, olha, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Eu virei outra vez e vos levarei para onde? É para o céu? Não, vos levarei para mim mesmo. Ele diz, eu vou pegar vocês tudo e jogar dentro de mim. Aleluia. Para que onde eu estiver, estejas em mim. Jesus pega o reino dele, joga dentro de mim, me pega e joga dentro dele. Por que isso? O céu só tem uma porta estreita e o único que entra nessa porta é Jesus, e ainda com conferência. Abrir a porta eterna, peraí, quem é esse rei da glória? Para entrar tem conferência. Exato. Então, eu não tenho moral de entrar no céu. Aí Jesus fala assim, eu jogo vocês dentro de mim, fica tranquilo. Aí quando os portais abrirem para ele entrar, é cavalo de Troia, a gente entra dentro dele, lá dentro ele pega para nos encontrar nas nuvens, porque nós não estamos no céu. Então ele desce até as nuvens, o Espírito nos leva até as nuvens, ele nos insere dentro dele, ele entra dentro da morada e nos insere dentro dela. Então, nesse momento, Aleluia. O reino está dentro de nós, a gente dentro de Jesus, e é dentro dele que a gente vai entrar no céu. E a cruz nos proporcionou tudo isso. Estávamos distantes do Pai, hoje a gente está morando dentro dele e ele dentro da gente. Meu Deus, é muita coisa gostosa. Pastorzão, vou abrir espaço aqui para suas considerações finais. Eu estou quase chorando aqui, já está gostoso demais. Obrigado de verdade por esse tempo aqui. Amém, meu pastor. Eu que agradeço, muito mesmo. Como eu te disse, para mim é uma honra muito grande participar hoje aqui dessa live e falar de um tema tão maravilhoso. É claro que, como a gente já tinha dito, ele é um tema tão abrangente, tão gostoso, tem tanta coisa para se falar, ele é tão simples e, ao mesmo tempo, ele é tão cheio de uma hora e meia, né? Precisaríamos de... por isso que nós precisaríamos de muitos e muitos sermões, e é por isso que nós não entendemos, né, pastor? Por que deixamos? Por que a igreja deixou de falar? Cada tópico desse que a gente falou
mensagem tranquila de 1 hora, né? Se fôssemos expô-las. Mas eu só agradeço, pastor. Nós estamos nessa mesma caminhada. Eu glorifico a Deus, porque como o senhor falou, tudo é dele, né? Até sermos salvos vem dele, né? O sacrifício é ele. A gente entra com o mínimo que a gente entra é só aceitá-lo e entregar nossa vida para ele. O restante, toda a condução é dele. E mais uma vez eu quero só agradecer. Estamos aqui trabalhando em prol do reino também, como nós já dissemos, né? Estamos nesse projeto de Igreja Unida, e esse momento é momento para isso mesmo, para nós nos unirmos, para estarmos juntos, orando um pelos outros, né? Até mesmo nos abraçando, sim, né? E eu tenho certeza que há algo maravilhoso do Senhor. E só para finalizar, pastor, precisamos pregar a mensagem da cruz, porque há uma colheita, há uma grande colheita. Os campos estão brancos, porque o trigo já está todo entregue. Mas a palavra do Senhor diz que o trabalho é grande, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. E não existe uma outra mensagem que leva a salvação para o coração do homem que não seja a mensagem da cruz, que é a mensagem da salvação. E é por isso que nós precisamos nos rasgar os nossos corações para estarmos sempre pregando sobre a salvação que Cristo nos trouxe através da cruz do Calvário. Só agradeço, que Deus abençoe a sua vida. Amém, querido. Muito obrigado. Deus abençoe. Precisando da gente, aí vamos estar à disposição. Amém. Aleluia. Queridos, obrigado por esse tempo aqui que nós passamos juntos. Que Deus te abençoe grandemente. Amém? Estamos de volta na terça-feira, terça e quinta, falando da doutrina do Espírito Santo. Amém? Lembrando que sábado agora eu vou estar participando às 20 horas como convidado de uma live na Igreja Batista Logos com o pastor Danilo Lemos, falando sobre a necessidade da igreja. Amém? Espero sábado, 8 horas da noite, nós vamos retransmitir aqui pela nossa página, live oficial e pela Batista Logos, e a partir da semana que vem, por 2 semanas, na terça e na quinta, nós estaremos aqui ministrando uma aula para a CEMAP, para a Escola de Lideranças, tá bom? Seminário Teológico Avivamento Pleno, e eu vou estar retransmitindo essa live aqui para vocês vão assistir a aula de graça, tá bom? Não perde não, terça e quinta no mesmo horário, 4 horas da tarde, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. E você, mulher, vai à live da Unimirg, que está acontecendo agora na página da Igreja de Dina Borges. Deus te abençoe em nome de Jesus.